Tá bom. Bom, então, gente, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Boa noite àqueles que chegaram depois e agradecendo a oportunidade que a Tatiana me ofereceu hoje de fazer a parte do Evangelho, né? A Tatiana e a Jaqueline. E vamos agora continuar a minha parte, de fato, que é o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós estamos recomeçando. E olha que interessante. Dentro de tudo isso que a gente acabou de falar do Evangelho, o Livro dos Espíritos nós estamos começando ou recomeçando pela quarta vez, aqui no cantinho. Nós começamos ela lá na rua Espinosa, né? Ainda. Fomos convivendo, trabalhando com ele, passando por diversos lugares, chegamos aqui. Hoje nós estamos começando de novo. E a conclusão que eu, particularmente, vou chegando, porque nas primeiras questões de quando começou lá, a pessoa que iniciou teve que dar uma parada, passaram para mim, e depois o Pai Joaquim disse que eu deveria continuar, e eu continuei até hoje, graças a Deus. Né? Foi muito bom para mim. Eu não sei se foi bom para as pessoas, mas eu tenho certeza que foi muito bom para mim. Porque esse estudo do Livro dos Espíritos aqui no cantinho me abriu portas enormes em diversas situações, em diversos momentos da vida. Então, hoje, continuando, eu ainda concluo que é como se fosse tudo novo. Eu leio aqui a introdução. Essa introdução que a gente está lendo é a introdução da introdução. Porque o Herculano Pires, que é o tradutor dessa versão aqui, ele faz uma introdução pessoal. Ele faz alguns comentários sobre o livro. Depois ele vai entrar na introdução do livro mesmo. Mas a dele é tão rica, porque ele era muito estudioso da doutrina. Tinha um conhecimento, uma capacidade muito grande e fez comentários aqui preciosos. Por isso é importante a gente partir dos comentários dele, porque já vai abrindo espaço para a gente entender o livro lá para frente. Inclusive, nos joga para frente em algumas situações. Então, nessa parte de hoje, ele diz assim, o Livro dos Espíritos trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Combate o materialismo, mostrando a sua inconsistência. Não são os estudos que levam o homem a ele. Não é o desenvolvimento do conhecimento que o torna materialista, mas apenas a sua vaidade. O que é que leva o homem ao materialismo? A vaidade. É o que vemos no item 148. Nós vamos ler o item 148, mas vamos ler primeiro, porque quando ele fala, o Livro dos Espíritos trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Na questão 132, ele fala da encarnação dos espíritos. E na questão 167, ele fala da finalidade da reencarnação. E fala que a finalidade, quer dizer, qual a finalidade da reencarnação? Ele fala expiação, conserto dos erros passados, que é a expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Sem a oportunidade da reencarnação, onde estaria a justiça divina? Como explicar a justiça divina sem reencarnação? Como pegar uma pessoa que está passando aqui pela primeira vez e que está passando por um processo de sofrimento terrível, de cegueira, de lesão física, de qualquer tipo de lesão física, moral, espiritual, e tendo vindo aqui pela primeira vez, por que essa pessoa está passando por isso ao lado de uma outra que não tem nada, que está tranquila, confortável, sem problema nenhum? Como que nós explicaríamos Deus neste caso? Aí, uma das saídas seria o materialismo. Então, pelo materialismo,
as coisas são atribuídas ao acaso. É a natureza que rege tudo. Algumas pessoas estão passando por dificuldade porque elas escolheram assim, mas eu não tenho explicação do porquê. E outras, é o destino, fatalidade, alguma coisa assim. Mas tudo levado para o lado exclusivamente material. São os mortos espirituais. Certo? Aí na questão 148, é importante ver essa questão, fala assim, não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Resposta. Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não é a resposta ainda, é a pergunta ainda. Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? A resposta. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora, mas mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Aí o que Jesus propõe? Não procureis os gentios. Quem eram os gentios? Os descrentes. Os que nós chamamos de materialistas, de ateus hoje. Aqueles que não queriam nem saber nada de compromisso moral ou espiritual. Eram os mortos espirituais. Os outros falam, não procureis, não entreis na cidade dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram os religiosos fiéis da época à religião deles. Era um grupo menor, discriminado, porque eles não faziam os cultos deles como os judeus tradicionais faziam. Então, eles eram considerados hereges, mas tinham a religião deles. Aí Jesus disse que não precisava se preocupar com eles. E o que ele fala? Procurai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você pegar um materialista e apresentar para ele alguma coisa, sem ele ter pedido, ele vai arranjar uma série de formas de eliminar a sua tese, a sua ideia. Certo? A quem que ele fala, então, para procurar? As ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel era o ambiente dos judeus que tinham alguma crença, alguma religiosidade, mas que estavam confusos. Ou seja, especialmente os que estavam confusos com a religiosidade que tinham. Porque tinham conceitos que eles não aceitavam. Então, esses eram considerados as ovelhas perdidas e estavam buscando a orientação. Então, a esses, os apóstolos conseguiram se aproximar e passar o cristianismo que eles aceitaram e se tornaram os cristãos dos primeiros tempos. Você quer falar, João? Eles aceitaram. Exatamente. Isso. Então, ele fala aqui, né, que o que alimenta o materialismo é a vaidade. É o que vemos no item 148 que nós vimos aqui. Kardec corrobora a tese dos espíritos. O materialismo é uma aberração da inteligência. É o que nos diz no início do seu comentário. O materialismo é uma aberração da inteligência. Por que ele colocou dessa forma? Na questão número 4 aqui,
Ele vai perguntar onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Aí os espíritos respondem para ele: num axioma utilizado pelas vossas ciências, não há efeito sem causa. Observai tudo à sua volta. O que não for obra do homem, de quem será? E aí ele diz que a nossa razão vai nos responder. Entendeu? Olha a volta. Veja a natureza à volta. Veja os pássaros, as borboletas, todos os animais viventes. A natureza viva, a organização e funcionamento do universo. Quem faz isso? Tudo isso é efeito. Todo efeito tem causa. Se a causa de tudo isso não é o homem, quem será? Aí, por isso que ele fala que o materialismo é uma aberração da inteligência. Porque é uma inteligência que não quer pensar, que não quer raciocinar. Quer discordar e defender o próprio interesse, o próprio comodismo, às vezes. Então, mas nada disso é motivo exclusivamente de crítica. O fato de ser ou não materialista ou ateu é simplesmente uma questão de momento que cada um está vivendo. Porque todos um dia vão atingir um outro objetivo. Então, nós não temos que condenar, não temos que criticar. Né? Temos que chamar a nossa atenção para isso. E a nossa atenção vai se voltar para essa questão que o Kardec coloca na pergunta número 4. Vamos usar a inteligência, a nossa razão, a nossa capacidade de raciocinar vai responder. Veja tudo que a gente chama de mal, exceto alguns fenômenos da natureza que a gente interpreta enganosamente. Tirando isso, tudo que a gente chama de mal tem o dedo do homem. Certo? É só analisar que você vai ver. Alguns efeitos são chamados de maus, né? E muita coisa da natureza ainda tem o dedo do homem. Tá? Agora, veja tudo que você chama de bom, de bem. Algumas coisas têm o dedo do homem. Mas a grande maioria das coisas boas que nós vemos hoje, especialmente na natureza, você não consegue ver o homem reconstituindo um passarinho. Você consegue ver ele fazer igualzinho. De pedra, de gesso, de madeira. Mas ele não canta, ele não respira, ele não vive. E depois que morreu, acabou, morreu mesmo. Pega uma árvore, uma planta, as flores, o perfume das flores. Qual homem consegue fazer isso com a vida que tem e com a capacidade de renovação? Consegue imitar com outros materiais, mas não tem vida. Na planta tem vida. Pega os animais. Veja esses filmes aí sobre a África, né? E vão ver aquela quantidade de espécies de animais que existem lá e a beleza que é tudo aquilo. E você vai ver, não, tem leão, tem onça, tem tigre, tem jacaré, tem bicho feio também, que elefante é feio para nada. Mas o homem não consegue fazer um elefante, nem um tigre, nem uma onça. Né? Aqueles animais com aquele desenho, aquele colorido todo especial. Qual o homem que consegue fazer? Então, se o homem não faz, tem algo além do homem que faz. Então, independente do nome que a gente queira dar, nós vamos chamar esse que está além do homem de espiritual, porque é invisível.
O espiritualismo, seria o contrário do materialismo, está no invisível. Não é palpável ainda. Não é visto pelos sentidos, percebido pelos nossos sentidos comuns, os sentidos físicos. Daí a dificuldade de muitas pessoas de aceitar, porque quer pegar, quer palpar. Mas quem já consegue admitir a possibilidade de refletir, de observar tudo isso aí, você vai vendo Deus em todas as coisas. E aí vai ficando fácil de entender o resto. E assim prossegue o livro. Todo ele impulsionado pelo sopro do Espírito, impregnado pelo sentimento religioso e, mais particularmente, pelo sentido cristão desse sentimento. Quando, no item 625, Kardec pergunta qual o tipo humano mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é incisiva. Sede Jesus. Simples. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Ah, mas ver Jesus nesse sentido é muito complicado. Porque Jesus hoje está nos evangelhos. Para ver Jesus no sentido de entender e de assimilar quem ele foi, nós vamos ter que pegar o evangelho dele. Só 4 evangelhos. Nem precisa ler a Bíblia toda. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Tem uma mesma visão, né? Então, tem a mesma história, com pequenas mudanças de colocação. Então, eu posso resumir os 3 em um? Pode. Se pegar o do Mateus ou do Lucas, que são maiores, que tem mais detalhes, você vai entender muito na vida de Jesus. Se você pegar o Evangelho do Mateus e ler só os capítulos 5, 6 e 7, você vai entender tudo que Jesus ensinou diretamente, claramente, no Sermão da Montanha. 3 capítulos. E se, depois de ler esses 3 capítulos, nós caminhamos lá para o Evangelho de João, que é considerado o Evangelho espiritual, porque é um Evangelho de símbolos. Ele tem uma série de colocações que são das doutrinas secretas, né? Que a gente vai ter que estudar um pouquinho mais para entender. Aí nós vamos completar o ensinamento com o Evangelho de João. Então, os 4 evangelhos, eles são completados, em parte, pelos Atos dos Apóstolos, depois eles são comentados pelas 14 cartas do Paulo, pelas 7 cartas universais, e finaliza, quer dizer, uma conclusão, com o Apocalipse. O Apocalipse dá uma visão um pouquinho diferente, né? Apocalipse significa revelação. Então, o que é essa revelação? É a revelação que Deus, através de Jesus, passou para o Espírito, que passou para o João, que o João passou para nós. O que é essa revelação? É da importância do conhecimento do Evangelho. Então, o Apocalipse é a finalização de tudo isso. Tá? Quem ler o Evangelho vai conhecer Jesus e vai entender Jesus. E aí o Kardec ainda comenta, né? Que Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que ele precisa. Está em francês, que eu estou tentando traduzir, né? Mas tem aqui também, né? Eu sei que sou muito bom no francês, né? Mas nem tanto. Nem sei se já fui. Só para a gente entender melhor aqui a colocação que o Kardec faz, ele diz assim: Jesus
é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. É esse camarada aqui que eles estão falando nesse livro. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Mas o guia e modelo que ele está representado na letra ou por trás da letra do Evangelho. Por isso nós temos que fazer o que fizemos aqui com o Evangelho. Pegar o ensino de Jesus, que pode ser até desfiado, e buscar a essência do ensino de Jesus para trazer para o nosso momento, para que Jesus passe a ser presente para nós, ou o Cristo passe a ser presente para nós. A religião espírita se traduz em espírito e verdade. O espiritismo, no início, discutiram se era ou não religião. O espiritismo se apresenta como ciência, como filosofia e como religião. Religião no sentido de fazer a nossa religação com Deus, que é o entendimento de religião na visão que vem lá do latim, do religare. Então, é a religação da criatura com o Criador. O sentido de religião, a expressão é esse. Agora, não é o mesmo sentido das religiões que se formaram em torno do cristianismo, por exemplo. Porque as religiões passaram a representar as posições dos homens, as interpretações dos homens. E são interpretações de acordo com a necessidade e com o momento de cada grupo que faz parte daquela religião. Então, daí a confusão. Você vai numa igreja protestante, que todas são evangélicas, né? Nós também somos evangélicos, porque nós também estudamos evangelhos e procuramos seguir, né? Os católicos também são evangélicos. Então, os outros são protestantes, né? O protestante, na igreja protestante, por exemplo, eles vão pregar lá que Adão e Eva foram o primeiro casal da humanidade e que a humanidade toda originou deles. É claro que vai esbarrar numa série de situações aí, mas essa crença que muita gente acredita é pregada e é acreditada pela necessidade que esses grupos têm de acreditar assim. Nós vamos respeitando. Uns vão acreditar que você morre, vai para algum lugar e fica esperando o dia do juízo final. Outros vão dizer que você morre e tem duas opções: céu ou inferno. Um tempo depois, propuseram o purgatório para fazer uma intermediação. Então, aqueles que pudessem passar pelo purgatório, depois de passar por lá e purgar, aí podia ir para o céu. Mas se no purgatório complicasse, ia para o inferno. Tudo definitivamente. Então, essas crenças foram necessárias no tempo que elas surgiram e ainda são necessárias hoje para muitas pessoas que precisam acreditar assim para se corrigir pelo medo. O Espiritismo, a religião espírita, ela se traduz em espírito e verdade, mas não é uma verdade pronta e definitiva e absoluta. É uma verdade que estamos buscando. Então, nós não temos verdade pronta, nem absoluta. Nós temos verdades parciais que, na medida que vamos descobrindo uma, nós vamos estudando e continuando para descobrir outras, até atingir a verdade total. Essa é a proposta da religião espírita. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional.
quase sempre vazio. O que interessa a Deus é o pensamento e o sentimento do homem. A adoração da divindade é uma lei natural, quanto à lei da gravidade. O homem gravita para Deus como a pedra gravita para a terra e esta para o sol. Mas as manifestações exteriores da adoração não são necessárias. No item 653, vemos a clara resposta dos Espíritos a respeito. A verdadeira adoração é a que vem do coração, é a do sentimento. Então, a partir da questão 614, que é a terceira parte dos Espíritos, nós vamos entrar na divisão da lei divina natural, e a primeira delas é a lei de adoração. E vai mostrar para nós que não existe necessidade de nenhuma adoração externa. Que a adoração, ela é interior, ela vem do coração, do sentimento. Ela representa o que nós sentimos e não o que nós fazemos exteriormente. Mas as pessoas acostumaram a acender vela, a rezar terço, a utilizar uma série de recursos materiais para a oração. Está errado? Não. Com o tempo, elas vão entender que tudo isso pode ser dispensado. Mas enquanto não conseguirem entender, deixa as pessoas usar a imagem, deixa acender a vela, deixa usar o terço, porque é assim que as pessoas se sentem em oração e em ligação com Deus. Então, o Espiritismo não vai propor nenhuma fórmula para eliminar isso, nem proibição. Não há proibição. Né? Então, a vida contemplativa é condenada, porque inútil assim também a monacal, pois Deus não quer o cultivo egoísta do sentimento religioso, mas a prática da caridade, a experiência viva e constante do amor através das relações humanas. Então, nós vamos chegar a um tempo em que as verdadeiras relações serão as relações humanas, as relações entre as pessoas, o entendimento entre as pessoas. Esse é o nosso grande desafio. E esse foi o grande mandamento de Jesus. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? O segundo, que é parecido, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o grande desafio. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, amar ao próximo. Para amar ao próximo, nós temos que conviver com ele. Ao conviver com o próximo, nós vamos conviver com as bondades e com as maldades. Com a parte saudável e a parte doentia do próximo. E o próximo terá que conviver com isso também em nós. Então, nós vamos trocando experiências, trocando sacrifícios, às vezes, de entendimento, até atingirmos um ponto que nós vamos nos entender perfeitamente através do diálogo, através da compreensão, do perdão, da renúncia. E cada um vai aprendendo a fazer cada uma dessas coisas no seu tempo. Mas a referência será sempre o próximo. Hoje eu não consigo conviver bem com a Anália, né? Porque ela é irmã da Marina. Cadê a Marina? Ela é irmã da Marina, né? Mas eu consigo conviver bem com a filha da Anália. Quem sabe eu vou fazendo bem com a filha da Anália e a Anália vai perceber isso e vai virar uma pessoa melhor comigo, né?
Mas, independente de ser as duas parentas, nós poderíamos conviver bem com outras pessoas que são também filhas de Deus. E um dia, o que nós vamos aprender na convivência com outras pessoas, nós teremos uma bagagem melhor para voltar ao reencontro com aquelas que lá no passado não foi possível e agora já temos uma bagagem diferente para conviver e resolver as questões. E todos estaremos passando por esse mesmo processo de aprendizado e todos com o aprendizado voltado para o entendimento de nós mesmos que vamos refletir no próximo e o próximo em nós. E assim, com a experiência, com o amadurecimento, é que nós vamos entendendo a ponto de não viver igualzinho, não pensar igualzinho, mas respeitar o pensamento do outro, o comportamento do outro, o erro do outro, a dificuldade do outro, mas você também. Aí as divisões vão continuar acontecendo, porque elas são necessárias. As diferenças fazem as divisões. Os grupos são grupos de sintonia com uma determinada ideia, com uma determinada causa. Outros grupos têm causas diferentes. Se você pegar os partidos políticos, eles existem, essa quantidade de partido, porque eles têm ideias diferenciadas. São grupos de pessoas que pensam diferente, que têm propostas diferentes. Até aí está tudo certo. Onde que entra o problema? O conflito. É quando um partido entra em guerra contra o outro por causa das vaidades que existem dos dois lados. Então, eu tenho a minha ideia, a minha é verdadeira, a do outro é falsa. O outro pensa a mesma coisa. Mas, ao invés de eu respeitar isso e aceitar numa boa, e continuar tentando viver a minha ideia, eu quero derrubar a ideia do outro. Mas, para eu derrubar a ideia do outro, eu preciso derrubar ele. O que eu faço? Eu posso matar, posso mandar matar, posso derrubar moralmente, eu posso fazer uma série de assassinatos, desde o assassinato moral até o assassinato físico. E isso faz a guerra. Entendeu? Quem está por trás de tudo isso? O homem. Qual o homem? O homem que tem como compromisso com Jesus amar o próximo como a si mesmo. Mas ele não aprendeu a amar a si mesmo ainda. Então, ele não tem amor para refletir no outro. Ele tem paixão. E a paixão que ele vai refletir no outro é a mesma paixão que o outro vai refletir nele. É uma paixão de guerra, de conflito, de disputa. Isso acontece desde a nossa individualidade, nos conflitos íntimos que nós temos, até os conflitos que nós temos nos nossos relacionamentos do lar, nos relacionamentos familiares, que vão estendendo até esses outros relacionamentos de nação com nação. Tudo isso tem a manifestação humana, que é o homem que está em aprendizado, e esse aprendizado vai precisar merecer dele um comportamento cristão que o leve a entender e respeitar o outro e renunciar a algumas posições quando ele quiser evitar a guerra com o outro. Sim, Neide. Eu tive uma dúvida. Eu acho explicado no estudo que você falou. Amar a mim mesmo? Sim. Correto. Eu vou saber, por exemplo, eu me amo. Eu tenho um conflito com isso. Você vai amar a você mesmo quando você fizer o bem a você. Tudo aquilo que você achar que é bom, que é o bem, você vai fazer com você e por você.
automaticamente você vai fazer esse mesmo bem para os outros. Quando você faz algum mal para os outros, principalmente se souber que está fazendo, você não está deixando de amar o outro, não. Você está deixando de amar você mesmo. Porque todo o mal que nós fazemos ao outro, ele vai refletir em nós. Entendeu? Então, o mal que eu faço ao outro, eu não faço a ele, eu faço a mim. Porque isso vai voltar para mim. Como é que é aquela frase que o Divaldo fala, né? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o que eu faço, porque este me torna um homem mau. Certo? Aí a gente tem que trabalhar o conceito de bem e de mal. Onde? No Evangelho de Jesus. Nas explicações do Evangelho de Jesus. Aí vem, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. Essa mensagem a gente deveria ler pelo menos uma vez por dia, tá bom? Né? Mas tem quanto tempo a gente não lê essa mensagem? Deveríamos ler essa mensagem porque ela tem uma lista do que é o homem de bem, ou seja, o que nós precisamos ser. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Aí nós vamos ter uma noção cada vez mais clara. Aí você leu ali. Né? O que é o homem de bem? O homem de bem é aquele que respeita as leis de Deus acima de tudo. Aí você já tem uma referência. As leis de Deus estão em todas as coisas, em todos os lugares. Toda vez que eu desrespeitar uma lei, eu estou perdendo a minha condição de homem de bem. Mas como assim? Se você deixou de respeitar um sinal de trânsito, você deixou de respeitar uma lei que é, segundo o Evangelho, o corolário, o prolongamento da lei divina para facilitar aqui o nosso entendimento da lei de Deus. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, todo mundo sabe qual é o primeiro capítulo, né? Ou não? Não vim derrogar a lei. Não vim destruir a lei. Põe assim, eu não vim destruir a lei. Começa a observar. Tem muita lei que a gente ignora completamente. Leis assim, todo mundo sabe. Né? A gente ignora. Deixa para lá. Né? Vou dar um exemplo. Um dia desses, na verdade foi ano passado, o vizinho nosso, lá de casa, chamou a BH Trans porque tinha um carro parado em frente ao portão dele, em cima do passeio. E lá, todos param nesse sentido, né? Atravessado em cima do passeio. Porque a nossa rua é sem saída, não tem movimento, o passeio é largo. Então, todo mundo, inclusive eu, estava parado. O meu carro estava parado em frente ao passeio. Eu nunca tinha atentado para isso. Eu sei que parar em cima do passeio é ilegal. Mas nunca tinha pensado nisso. Aí vem os avisos, né? O aviso veio assim. O vizinho chamou a BH Trans porque um carro parou em frente ao portão dele e estava atrapalhando a entrada dele. Tá? Eles não vieram no mesmo dia, não. Viemos 2 ou 3 dias depois e pegaram todos os carros que estavam parados em cima do passeio e multaram. Vocês imaginam a reação de todo mundo que mora lá e que sempre deixa o carro naquele lugar? A reação foi: que absurdo! Esses caras não têm o que fazer. Belezinha, ver o trânsito lá no centro da cidade, fiscalizar, marginal, não sei o quê. Eles iam mexer com a gente aqui. Entendeu? Essa é a reação inicial. A grande maioria não pensa, realmente eu estava errado.
Porque se é ilegal, aqui também é, porque aqui é passeio e a lei não discrimina. Eu não posso parar nem em frente à minha garagem, porque a lei diz que não pode parar em frente de garagem. Quem não sabia disso, por favor, registre. A partir desse dia, eu recebi uma multa, certamente, de 175, se não me engano. Fiquei nervoso, não, que já paguei a multa. 175, pagando adiantado, baixou um pouquinho, já foi pago no início do ano. Tá. A partir desse dia, eu não parei mais o carro naquele lugar. Em frente à garagem, eu já não parava mesmo. Entendeu? Mas vocês podem ir lá agora, vocês vão achar um monte de carro parado do mesmo jeito. Inclusive carros que foram multados. Entendeu? Então, isso aí, estou dando um exemplo de como a gente deixa de se amar fazendo coisas. Você diz, todo mundo faz. Por que você bebe? Todo mundo bebe. Por que você fuma? Agora não é todo mundo, não, né? Eu conheço tanta gente que fuma que tem. Aí por que você faz isso, faz aquilo? Tudo isso é desamor a nós mesmos. E as leis existem para nos ajudar a corrigir isso e fazer uma vida melhor para nós. E nós ignoramos a maioria das vezes. Toda vez que ignoramos, estamos em desamor conosco mesmos. A proposta é mudar isso observando os detalhes do dia a dia, que entra as questões de relacionamento, das conversas, de como nós conversamos com as pessoas, de como nós respondemos, de como nós respondemos de maneira indevida e na hora errada às vezes. Tudo isso precisa ser refeito. De como nós, às vezes, silenciamos no momento que não deveria silenciar. Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer ao longo da vida, ao longo do nosso processo de reforma íntima, para melhorar a nossa vida. E, automaticamente, nós vamos melhorar a vida das pessoas que estão junto conosco. Assim, nós estaremos amando ao próximo como a nós mesmos. Porque agora, o mal que eu fazia ao próximo, eu não faço mais porque eu mudei. O meu comportamento agora é outro. Entendeu? Enquanto isso não acontecer, nós vamos levar muita lambada. Mas, tudo bem. Para completar o quadro religioso, eu vou ler aqui agora, para finalizar essa parte. Está faltando 3 minutos. Para completar o quadro religioso do Livro dos Espíritos, temos o capítulo 12, que é exatamente isso que a gente acabou de falar. O capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da terceira parte, ele chama Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. E é lá que iniciou essa mensagem do homem de bem através de uma questão, que depois foi desdobrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quem quiser ler o capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos, vai encontrar lá a perfeição moral. E capítulo 12 do livro 3 e todo o livro 4, ou seja, toda a quarta parte do livro, que chama Esperanças e Consolações. É a parte final, que está desdobrada no livro Céu e Inferno. Quem lê tudo isso aqui vai ter uma boa noção dessa questão da transformação que precisa ser feita. No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem. Encara os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões, ao egoísmo, define, por fim, o caráter do homem de bem e conclui com uma mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de nos conhecermos a nós mesmos. No livro 4, temos um capítulo sobre as penas e gozos terrenos, que é um código da vida moral na Terra, verdadeiro catecismo da conduta espírita e um capítulo sobre as penas e gozos futuros,
sobre as consequências espirituais do nosso comportamento terreno. Então, o livro dos Espíritos, ele tem tudo que nós precisamos para melhorar. Mas o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? Os evangelhos também são 4. Do mesmo jeito que os evangelhos foram desdobrados e comentados pelos outros livros que vêm depois dele no Novo Testamento, o livro dos Espíritos, ele foi desdobrado por mais 4 obras, né? Que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. E, além disso, as obras complementares, que vieram logo depois, com Leon Denis, por exemplo, lá na França, depois foi espalhando e surgindo novas obras, até chegar aqui para nós, em Pedro Leopoldo da Galinha, o Chico Xavier fazendo um desdobramento assim, extraordinário, com ilustrações simples, fáceis, verdadeiras, através da obra do André Luiz, do Emmanuel, de muitos outros, fazendo um desdobramento, um complemento, né? Eu chamo de obras complementares do Livro dos Espíritos, da codificação espírita. Então, nós temos muito material para estudar, muita oportunidade de aprender, mas é preciso pegar nas obras e estudar. E aí, essa parte depende de cada um de nós. Nós vamos agradecer a oportunidade de hoje, então, pedir a Jesus que nos ilumine, que nos abençoe, e a todos os encarnados e desencarnados. E dizer simplesmente: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que nós possamos voltar para os nossos lares, os que estão aqui presentes, e continuar em nossos lares, os que estão online. Mas todos com a presença e o envolvimento de Jesus em nós, em nossos corações, e que possamos levar isso para o nosso dia a dia, para que nos tornemos pessoas melhores, levando para aqueles com quem convivemos o incentivo para se tornarem melhores também. Que Jesus esteja com todos, que ilumine e abençoe a todos nós, ao nosso cantinho, a todos os trabalhadores que estão aqui nos ajudando de alguma forma, e a todos aqueles encarnados também, que colaboram para o bom funcionamento desta casa. A paz e o amor de Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus.